o que a gente vai conversar em termos de conhecimento, ele só tem validade se eu tiver um uso prático para isso, né? Então, nós vamos começar antes de existir o universo e vamos trazer para a prática, porque se assim não for, eu vou ter preocupação de carregar um conhecimento que para mim não tem utilidade no dia a dia, e ao invés de eu ser uma boa pessoa, eu vou ser uma boa biblioteca ambulante, e todo biblioteca ambulante ele tende a ser um troglodita filosófico, né? Ou um troglodita filosófico acadêmico, que daí vê o mundo de maneira engessada, sem contribuir nem para a vida dos outros, nem para a sua própria vida. Bom, então, vamos imaginar um momento onde ainda não existe o universo, não existe os universos. A gente está em um ambiente que a gente podia chamar de manifestado, né? O Shvara, né? Onde o próprio conceito de matéria ainda não existe, o próprio conceito de espírito ainda não existe, o manifestado ainda não existe, o supremo arquiteto do universo não existe nesse momento ainda. Nada existe, o próprio nada não existe, tá certo? Aí há um primeiro impulso existencial, e que conceitualmente é muito interessante, porque passa do nada absoluto, né, do vazio, passa do nada absoluto para um momento em que vai existir o nada concreto. Então ele vai existir polarizado, né? Que seria Purusha e Prakriti. Purusha seria o equivalente a tudo que vai existir como consciência nos universos, da consciência do reino mineral até a consciência átmica, né, ou do espírito, né? E Prakriti é assim, tudo que vai existir de matéria nos universos, da matéria mais densa do mineral à matéria mais sutil, que é a matéria que vai animar e vai dar corpo físico às hierarquias não manifestas. Nesse momento, ainda não existe nada que a gente possa considerar como pronto para evoluir. Há um primeiro influxo, né, com relação a uma dessas primeiras subdivisões, né, que seria o que viria a ser o espírito, o que viria a ser a matéria. Então essa que viria a ser a matéria, que é a Prakriti, ela recebe um primeiro influxo que vai fazer com que ela tenha em si 5 vamos chamar de éteros, ou 5 elementos potenciais que mais tarde aqui a gente vai conhecer como tátuas, né? São 7, mas eu vou dizer porque a gente vai se referir somente assim. Então, nesse momento em que esses 5 primeira intenção de existência se manifestam, né? O que vai acontecer? Essa grande massa que ainda não existe nenhum universo, ela tende a se organizar, né? E na primeira tentativa de se organizar, que acontece através da ação de uma dessas forças que se chama Akasha. Por que no momento a gente se refere sempre a 4 tátuas mais um quinto, ou a 4 elementos da natureza mais um quinto, a 5 forças e não 7? É porque nós estamos no 4º momento evolucional, e como a gente está no 4º momento evolucional, o quinto, ou o nosso futuro imediato, ou o vigilante silencioso, que não se queira dar, no nosso caso ele é o quinto, por isso que o Akasha, que é o éter, ele é considerado como o que está acima dos outros 4 tátuas. Já vou explicar sobre os tátuas, tá? Então, o primeiro que vai tomar forma, que vai agir, né, é o que então se considera como Akasha, nesse momento, né? Aí o Akasha ele vai e dá uma primeira organizada naquilo que ainda é não matéria. Daí, em seguida, vem um segundo influxo que faz o quê? Essa não matéria recebe a ação do que seria o espírito de um tattva, que daí seria Vayu, e a vibração desse segundo influxo é que faz com que seja dado delimitação e forma para o que vai ser um universo. Então, o ar que nós respiramos, né, que seria o que a gente pode dizer que é mais próximo do Vayu Tattva, né, Tattva do ar, né, é a mesma força que vai dar a forma para o universo, e daí não como universo, para os universos. Então a forma para os universos ela é dada através do influxo primário, que seria, né, de um Tattva, que seria o Vayu Tattva, que nem existe ainda enquanto matéria. A partir desse, a gente voltou num momento, vou fazer uma pausa aqui. A gente conversou um outro dia lá na TV
sobre uma palavra, uma expressão chama pramana, né? Pramana é um estado de vibração e é um movimento. Por assim, vamos supor, eu quero fazer pramana, entender sobre essa planta, por exemplo, né? Aí a compreensão dessa planta, ela vai acontecer no momento em que a minha mente, ela vive acima e abaixo, no mesmo local onde está essa planta. Isso é pramana. Então, para eu conversar e para eu entender, para eu aprender e para eu assimilar alguma coisa na minha mente, obrigatoriamente eu tenho que ir até onde a coisa em si está. Qualquer que seja o conhecimento, independente do mais secreto conhecimento ao mais corriqueiro conhecimento. Então, nós estamos conversando aqui agora sobre o momento que antecede a própria criação do universo, sobre o momento da criação do universo. Então, é natural que a gente tenha que nos deslocar até esse local, despender um pouquinho mais de energia, né? E quando eu vou despender um pouquinho mais de energia, considerando que a gente está 35 minutos pós-término de almoço, vai alterar, né, o fluxo de vitalidade do sistema digestivo, altera o próprio direcionamento de prana do fluxo digestivo, e aí advém o que a gente chama de soninho irresistível pós-almoço. E algumas pessoas vão tender a pescar algumas coisas durante a conversa, mas faz parte. E eu garanto o seguinte: durante a nossa conversa a gente vai fazer assim, vamos conversar sobre abstrato. Quando eu ver que daí o nível de sonolência está acima da média, eu paro e converso alguma coisa que eu estou fazendo agora, e a pessoa que está quase dormindo, as pessoas que estão quase dormindo, acorda, dá uma revitalizada, né, e se mantém, aí então, agora vamos de mão. A gente sobe de novo e vai até a abstração, quando chega deixando todo mundo pelo caminho, volta para a pessoa acordar, e assim nós vamos indo vagarosamente como caminho a humanidade. A iniciação, geralmente, ela é velada, né? Então você vai revelar um conhecimento, e revelar é revelar duas vezes. E o professor Henrique Gerson, do Fundador da Sociedade, nos escritos que ele deixou, então ele sabendo o bando que mais tarde ia vir para tentar compreender o que ele deixou, né? Então muito caridosamente ele usou o mesmo artifício. Então ele começa a falar assim sobre o astral, não sei o que e tal, porque daí na parte do bando astral, porque mental, porque a distração, e daqui a pouco ele está seguindo assim. E ele está lá, assim, ele olha assim, os discípulos aí na beira da estrada, assim, dormindo, babando, aquela coisa feia e tal. Ele fala, não, porque isso que... Então, a conversa, ela sempre assim, então, qualquer livro, qualquer forma que vocês forem usar para passar conhecimento, sempre levar em conta isso. Quanto menor é o fio do conhecimento que você esteja tentando passar, mais dispêndio de energia vai acontecer, e obrigatoriamente você tem que fazer um zigue-zague para conseguir manter as pessoas junto, senão você pensa que está pulando, as pessoas pensam que estão ouvindo, no final a gente se abraça para de palma, não adianta nada. Tá? Bom, feito isso, acordado todo mundo, vamos em frente. Então, houve esse primeiro momento em que eu delimitei o que seriam os universos. A criatura lá, né? Ele está falando aqui, né? Uma vez delimitado o universo, né, aí então há influxo dessas forças para criar 5 divisões do que vão vir a ser os planos evolucionais, e aí tem mais 2 que são os que não têm matéria no momento, e onde vai acontecer o que se chama de consciência. No momento em que começa a acontecer essa segunda divisão do que seriam os planos evolucionais, para que se projeta a consciência, aí então passa a existir o que se chama de organização de matéria efetivamente. O segundo momento de organização é onde vão existir os centros a partir dos quais e em torno dos quais, aí dentro já dos próprios universos, em torno dos quais os próprios sóis vão gravitar. A gente estava conversando ontem, não sei, que o que a gente chama de Sol, não sei com quem a gente estava conversando. O que a gente chama de Sol é assim, se isso que a gente chama de Sol, na verdade é um buraco no céu, né? Entre visível e invisível, entre a matéria e a não matéria. Se o que a gente chama de Sol, ele não tivesse uma antepara, o que emana do Sol, ele calcinaria qualquer matéria existente naquilo que lhe é afeto, que é o que a gente chama de sistema solar. Então não existiria nem a matéria, nem a matéria alma, nada sobreviveria. Então essa antepara serve para filtrar essa energia eletromagnética que ele recebe, de onde emana prana. E a gente pensa assim, no dia a dia,
que assim, o máximo de calor que se conhece, né, é o que se chama de Sol. O máximo de luz que se conhece é o que se chama de Sol. Não. Na medida em que esse Sol que a gente vê que é um Lys, né, que é um Sol astral, a gente sobe para o conjunto de sóis e para onde de onde eles emanam, sempre há mais calor e mais luz. A gente está começando porque se fôssemos compreender 100%, tentar compreender 100%, ou tentar reter 100% do que é a organização da matéria, de como é que funciona, né, o prana, ou como funcionam os tatos efetivamente, né, desde o momento em que se manifesta para formar o universo, até o fluxo diário que faz com que a cada 1h56, 24 a respiração altere de uma narina para outra. Se a pessoa que vai ter esse conhecimento não estiver preparado, a alma dela sucumbe, o corpo dela sucumbe, não há estrutura para aguentar o conhecimento e a compreensão como um todo. Por quê? Porque para que você tenha esse conhecimento, vocês têm que contemplar o conhecimento. Por isso que é o que se chama de processo de iniciação nas várias escolas. Bom, aí, então, fizemos a organização do que seria daí dentro do universo, os planos. Como é que acontece a organização dos planos dentro do universo para que daí a gente então possa pensar em existir, possa pensar em existir enquanto matéria, enquanto espírito, enquanto alma, enquanto que seja. Um primeiro princípio, então o nome de princípio para a gente não enrolar na questão dos tatos, né? Ele vai e vai se expandir. Vai se expandir até onde? Dentro do nosso universo. E é nesse momento que passa a existir seria aí o grande arquiteto do universo e que a gente conhece na maçonaria, ou do manifestado, ou do Ishvara, no nosso caso, né? Se expande a primeira força e vai criar uma primeira matéria limitada por aquela forma que foi dada anteriormente pela primeira força, que é o Vayu. Então pergunta assim, qual é que é a forma do universo? Com certeza, né, ele é arredondado. Por quê? Porque quem dá a forma ao universo é o princípio que antecede Vayutata. E Vayutata é formato arredondado. Né? E é o mesmo princípio que depois vai fazer com que o sistema solar funcione de uma forma arredondada ou ovoide, e o nosso planeta seja de uma forma arredondada ou ovoide, e o próprio corpo humano também seja não visível, sim. Então, ele vai se expandir. Se expande e fez o primeiro plano. Aí, se expandiu até os limites do universo, ele vai se contrair. No se contrair, uma parte permanece como sendo o primeiro plano de matéria, né? E a outra parte vai se concentrar e se expandir novamente. Esse momento de expansão e contração vai fazer com que exista o que a gente chama hoje de constituição oculta do homem, ou constituição centenária do homem, que daí vai desde o princípio físico até o princípio átomo. Tá? Tudo bem? Estou me esforçando. Estou tentando colocar no código de linguagem que a gente consiga compreender. Bom, uma vez construído o que seria os planos onde vai existir a matéria, daí começa a chegar o pessoal da esculhambação, né? O pessoal da esculhambação é assim, aquilo que estava guardado na outra ponta do não manifestado, Puxa, que seria a parte espírita, então começa a haver um transbordo de inteligências, né, e de mônades e de hierarquias para fazer com que aquela matéria seja organizada e aquela matéria evolua, que é o transformar de energia em vida consciência. E aí, sempre quando você vai mandar alguém fazer alguma coisa, né, que o negócio manda quem pode, obedece quem tem pouco juízo, né? Então, os primeiros que vão vir são os mais atrasados, né? Sempre no transbordo de um sistema para o outro, o que faz mais exclamação vai vir primeiro para organizar e depois o pessoal vem para colocar coisa em ordem. Então começa a haver os transbordos de hierarquia para colocar coisa em ordem em todos os planos. Chega um momento em que... Tudo bem, né? Chega um momento em que aí a coisa está toda organizada e vai principiar o que nós conhecemos como vida. No nosso caso especificamente, né? Aí, de um dos pontos anteriores desse processo de evolução, que seria o plano da mente universal, ou Mahat, então um desses nós é o que a gente conceituou como Sol. Daí a gente pensa assim,